O povo sabia o que era descanso, parcialmente falando. Nós também recebemos Cristo. Nós temos acesso a esse descanso, a salvação em Cristo Jesus, aos seus braços que nos abraça e nos oferece paz e descanso, shalom verdadeiro. Mas o texto diz que nem a terra prometida, nem a nossa vida hoje, que além disso, que além dessas bênçãos, que além desse descanso, ainda resta para o povo um descanso sabático. Ainda falta algo que nós não somos capazes ainda de experimentar de forma completa. Ainda há uma promessa de um descanso de fato pleno e verdadeiro. Há um descanso prometido pelo Senhor. O texto diz assim: ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. O povo de Hebreus já tinha vivenciado a terra prometida, já tinha vivenciado Jesus Cristo, mas havia ainda algo maior, havia algo ainda mais perfeito para poder se completar. Ainda resta um descanso para o povo de Deus, ainda resta algo prometido pelo Senhor. O Senhor, no momento em que Ele veio para a terra, havia a promessa de que Ele voltaria para buscar os seus. Há uma promessa em toda a Escritura de que o Senhor vai voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja. Há a promessa de estarmos com Ele e descansarmos com Ele para todo sempre. E essa promessa não é somente descrita pelo Senhor, o próprio Cristo aqui na terra. Nas suas últimas palavras, antes de subir aos céus, ele diz o seguinte: na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhe um lugar. E se eu for preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O povo aqui estava ansioso e preocupado de como seria a vida sem Cristo. Como que eles conseguiriam caminhar agora, depois que seu mestre subiria aos céus? Mas Cristo deixa claro uma promessa: eu vou para preparar um lugar, para que um dia vocês estejam comigo. O céu, a eternidade, a vida com Cristo é sim uma realidade. Não é um conto, não é algo metafórico, é uma realidade que o próprio Cristo descreveu para a gente. Há um descanso para cada um de nós. Há um descanso maior do nosso descanso hoje. Há um descanso melhor do que essa terra pode promover para a gente. Há um descanso maior em Cristo Jesus. E esse descanso, assim como foi a terra prometida, é para um povo do Senhor, um povo que Ele pagou um alto preço na cruz para nos salvar e nos redimir. Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Agora não mais Israel, agora não mais o seu povo geográfico, agora a sua igreja, aqueles que entregam e confessam a sua vida em Cristo Jesus. Há descanso para o povo. Sim, o céu é uma realidade, o céu é uma verdade, ele é uma promessa de descanso, mas um descanso para o povo. Infelizmente, o mundo fala para as pessoas em velórios, momentos de luto, aquela pessoa finalmente descansou. Com a esperança de que no final todo mundo terá acesso ao céu, terá acesso à vida com o Senhor. Mas a Bíblia deixa claro que esse descanso, assim como era para o povo de Israel, é o descanso para o povo de Deus.
O descanso para aqueles que creem e confessam o nome de Cristo Jesus nos seus corações. 1 Pedro deixa claro essa verdade para nós. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. É um povo que presenciou, é um povo que foi resgatado, um povo que recebeu pela graça da salvação, pela graça da salvação de Jesus, em Cristo Jesus. Nós não éramos povos, nós não éramos excluídos, distantes, inimigos, mas o Senhor fez de cada um de nós o seu povo. O céu não é individual, o céu também não é geral para todo mundo, mas o céu é para o povo do Senhor Jesus Cristo. O povo que Ele pagou um alto preço. O povo que Ele morreu na cruz para cada um de nós. O povo que Ele ofereceu misericórdia e salvação. Há esperança de um céu, há esperança de um descanso sabático para o povo do Senhor. E a única forma, o único caminho de acessar esse descanso, há somente uma forma de chegarmos até o Senhor. Não é pela minha obra, não é pela minha bondade, não é pelo que eu faço aqui na terra. É somente pela fé. É somente pela fé no Senhor Jesus Cristo, somente pela fé na sua morte e ressurreição, que nós temos acesso a esse descanso. O texto de Hebreus, um pouco antes, quando faz o comparativo do povo com a terra prometida, diz o seguinte: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, que nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Nós, os que cremos, é somente pela fé. Não é a fé mais alguma coisa, não é a fé em frequentar a igreja, é a fé em Cristo Jesus. Não é pelo que eu faço, deixo de fazer, isso é reflexo da minha fé. Mas nós que cremos em Cristo Jesus, é que entraremos nesse descanso. E aquele povo, eles tinham visto, presenciado as maravilhas do Senhor. Eles tinham visto Deus abrindo o mar, o maná, a provisão, a coluna de fogo. Mas alguns não entraram, porque eles não creram no Senhor Jesus Cristo. Você pode estar na igreja, você pode fazer parte da igreja, você pode cantar aqui na frente, você pode saber os corinhos de criança, e ainda assim não ter acesso ao descanso. Ele é alcançado, ele é acessível, somente pela fé no Senhor. As obras são o resultado daquilo que eu faço, mas o descanso vem pela fé no Senhor. O próprio Cristo afirmou isso lá em João 5, versículo 24. Eu lhes garanto, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem crê não será condenado, quem crê tem a vida eterna. Há uma promessa de um descanso. Há uma promessa de algo além dessa vida aqui terrena. Há uma promessa de um descanso sabático para o povo do Senhor. E nós sabemos que esse Deus, que promete o descanso, vai cumprir um dia. Nós temos a garantia de que esse Deus cumprirá esse descanso em nós um dia. Nós podemos confiar e descansar nas promessas do Senhor. Porque o próprio Hebreus diz: apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Assim como o Senhor prometeu um Salvador, e esse Salvador veio. Assim como o Senhor prometeu salvação para o povo, essa salvação veio. Assim como o Senhor prometeu o Espírito Santo que habitaria em nós, essa promessa se cumpriu. Nós temos a garantia de que enquanto aguardamos, podemos confiar com certeza, com esperança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Há um descanso prometido. E se foi o Senhor que prometeu, é um descanso garantido.
um descanso garantido. Quando será? Não sei. Quando Cristo voltará? Não sei. Alguns tentam adivinhar, fazer contas, mistérios. Eu não sei. Eu gostaria que fosse breve, mas eu não sei. Mas que enquanto nós aguardemos, esperando, com a esperança firme de que o Senhor que prometeu é o Senhor que vai cumprir. Mas como será essa vida no céu? O que nós faremos? Vai ter campo de futebol? Vai ter comida liberada? Vai ter pão? Vai ter... O que vai ter no céu? O que nós faremos no céu? Lembro quando eu era criança, eu falei, mãe, eu não quero ir para o céu. Mãe, não... vai ser muito chato, mãe, o céu. Ficar lá de camisolão branco, só cantando. Mãe, não. É só isso o céu? Será que é só parar e cantar, como se isso não fosse maravilhoso, mas na cabeça de uma criança não era tão bom assim? Como será o céu? Cada um imagina algumas coisas, a Bíblia afirma outras coisas. Nós não temos a dimensão completa do que será o céu um dia. Nós não temos ideia se o que João descreve é algo físico ou se é algo apenas para a nossa dimensão de grandeza e glória. Nós não sabemos com exatidão como será o céu. Ninguém um dia foi para poder contar para a gente como vai ser. Mas olha que interessante o texto diz para a gente. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa nas tuas obras, como Deus descansou das suas. No céu, nós finalmente descansaremos. No céu, nós descansaremos como o Senhor descansou. No céu, nós poderemos descansar. Nós estaremos diante do Deus do descanso. Aqui nós clamamos, nós oramos, nós conhecemos, mas no céu estaremos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, diante do Deus do descanso. Que grande privilégio, que grande alegria estarmos com o Senhor face a face, vermos ainda as marcas em suas mãos do que Ele fez na cruz por nós. Estaremos diante do Senhor, do Deus do descanso. Apocalipse 21 fala sobre isso. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Não vai ser eu pregando, vai ser o próprio Senhor clamando. Nós adoraremos o Senhor face a face. Ele estará com a gente. O tabernáculo, o templo, a igreja é só uma sombra, é só um sinal de que um dia estaremos com o próprio Senhor, o louvando, exaltando e adorando o seu nome. Estaremos diante do Senhor e nada mais importa. Nem futebol, nem se vai ter churrasco ou não, piscinas liberadas. Estaremos diante do Senhor, aquele que nos comprou com alto preço. Estaremos diante da sua presença. Não vi templo nenhum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Não haverá templo, igreja, construções. O próprio Senhor estará lá e nós o adoraremos, nós exaltaremos o seu nome, nós desfrutaremos da sua presença, da sua glória, da sua majestade. O texto continua: a cidade não precisa de sol, nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Não haverá sol, lanterna, não haverá luz. A glória do Senhor vai estar presente. A glória do Senhor vai ser o que ilumina as nossas vidas. Estaremos diante do Senhor, estaremos diante do Deus do descanso. Quando nós estamos aqui domingo após domingo para louvar, adorar, isso aqui é somente um antegosto, somente um preparativo, somente um aperitivo, que nós estaremos diante do Senhor, diante do Deus do descanso.
e poderemos descansar de fato nele. Nós descansaremos no Deus do descanso. Nós de fato descansaremos. Mas não será um descanso sem fazer nada. Não será um descanso somente deitado na rede com os anjinhos. Como nós vimos no começo, descanso é missão, descanso é propósito, missão é adoração. E é exatamente isso que nós faremos na eternidade. Nós descansaremos como? Servindo ao Senhor. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Nós continuaremos servindo ao Senhor. Nós continuaremos prestando culto ao Senhor. O serviço vai continuar existindo, porque servir ao Senhor é descanso. O servir ao Senhor também é descanso. E nós serviremos de forma completa, exercendo o descanso que o Senhor nos chamou para existir. Nós trabalharemos. O trabalho também é descanso. Parece uma grande contradição, trabalho e descanso. Não, mas no descanso do Senhor nós trabalharemos, nós reinaremos para todo sempre. Nós serviremos ao Senhor, nós teremos funções, nós daremos nossos dons, nossos talentos. Nós continuaremos trabalhando para o Senhor. Mas um trabalho que será fruto do descanso. Nós continuaremos servindo ao Senhor, trabalhando para Ele, para o Seu nome, para a glória do Teu nome. Nós continuaremos servindo e obedecendo ao Senhor. As nações andarão em Sua luz e os reis da terra lhe trarão a Sua glória. Nós continuaremos obedecendo ao Senhor. E nesse momento, de forma mais completa, de forma mais verdadeira, nós continuaremos obedecendo ao Senhor, porque a obediência também é descanso. Quando nós somos convidados a levar o descanso a sério, é uma resposta de obediência ao Senhor, como nós faremos de forma completa um dia. Nós serviremos, nós trabalharemos e nós obedeceremos nosso Senhor. E haverá espaço para adorar o Senhor. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Os povos virão, as línguas virão, e adorarão ao Senhor, lhe trarão a sua devida glória. Nós vamos nos prostrar diante do Senhor, da sua glória, da sua presença, e vamos adorar ao Senhor. E os anjos cantam, e a igreja canta, santo, santo para sempre. Nós estaremos diante do Senhor. E só vai nos restar ajoelharmos, levantar nossas mãos, pularmos, nos prostrarmos e adorarmos o Senhor. Porque adoração também é descanso. Quando nós vemos aqui na igreja para adorar o Senhor, nós estamos descansando. Adoração também é forma de descanso. Adoração também é forma de obediência ao Senhor. E assim como nós vimos na semana passada, que vir à igreja, que fazer parte da comunhão dos santos, que estar junto no grupo pequeno, é uma forma de descanso. Olha que interessante. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Haverá comunhão no céu. Haverá grupo pequeno no céu. Haverá grupo grande no céu. Não somente da fonte, mas de outras igrejas. Estaremos com Abraão, com Isaque, com Jacó, com Davi, com José, Josué, Sansão, com o próprio Cristo nos ensinando. Haverá comunhão no céu. Por quê? Porque comunhão é descanso. Quando nós estamos aqui domingo após domingo, quando nós estamos no Mistura sábado que vem, quando nós estamos com o nosso grupo pequeno, nós estamos descansando. E nós, sem pecado, um dia conseguiremos ter comunhão completa, perfeita, sem briga, sem fofoca, sem maldade, sem inveja, mas nós desfrutaremos da comunhão dos santos. Estaremos lá, cantando juntos ao Senhor, adorando junto ao Senhor, ceiando juntos ao Senhor, porque comunhão é descanso.
E nós, na eternidade, com o Senhor, nós receberemos esse descanso. Essa vida aqui é puxada, essa vida aqui é desgastante, é dolorida. Há frustrações, há medos, há inseguranças, há morte, há doença. Mas olha o que o texto diz pra gente, Apocalipse 21. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele vai limpar a nossa lágrima. Ele vai limpar a nossa dor. Não haverá mais dor. Não haverá mais tristeza. A dor desse mundo, o peso desse mundo, não mais existirá. Não vai ter mais pecado. Não haverá mais morte. A dor que nós enfrentamos do nosso pecado, ou do pecado do nosso próximo, não haverá mais pecado. Estaremos finalmente livres do nosso corpo pecaminoso. Não haverá mais maldade, inveja. Não haverá mais ansiedade. Não haverá mais medo. Não haverá mais morte. Não haverá mais o pecado que atormenta e esmaga o nosso coração. Nós teremos a vitória por completo dos nossos pecados. Não haverá mais morte, não haverá mais pecado. Nós poderemos finalmente descansar no Senhor, sem o pecado. Não haverá mais tristeza, nem choro. Não sei quantas vezes você molhou seu travesseiro essa semana. Quantas vezes você chorou diante do Senhor. Eu não sei o que você enfrenta e tem enfrentado na sua vida. Mas tem uma garantia que o Senhor um dia vai limpar as suas lágrimas. Ele vai limpar o seu choro. Ele vai te trazer o consolo eterno. A esperança de um fim da dor. A dor da tristeza, da frustração, do engano. Haverá fim do nosso choro, da nossa tristeza. E a Bíblia diz que nenhuma dor, por maior que seja aqui da terra, por mais difícil que seja de perder alguém, de uma dor, de um sofrimento, de uma frustração, nada disso poderá se comparar à glória da eternidade com Cristo Jesus. Então, enquanto você chora nessa terra, nessa vida, confie, descanse que um dia o Senhor Jesus Cristo vai limpar as suas lágrimas por completo e não haverá mais tristeza nem dor. Não haverá mais dor, pois a antiga ordem já passou. Nem dor física de enxaqueca, nem dor emocional de ansiedades e traumas, nem dores espirituais, nada disso existirá mais. Até aquela dor que você carrega com você e que você nunca compartilhou com ninguém, essa dor vai ter fim. Essa dor vai embora. Porque no céu não haverá mais dor. Nem dor, nem tristeza, nem pecado, nem lágrima. Nós poderemos finalmente descansar no Senhor, na sua promessa, na sua verdade e na sua vida. Um dia nós desfrutaremos do Senhor e desse descanso. Mas nós já podemos hoje encontrar descanso, enquanto não há o descanso com letra maiúscula. Nós podemos descansar hoje, esperando o descanso completo. O texto diz para a gente: pois todo aquele que entra no descanso de Deus, não é entrará, entra. Nós já podemos provar desse descanso dia após dia. Nós já podemos entrar nesse descanso ao estarmos em comunhão com nossos irmãos, ao abrir a Bíblia, ao rasgar nosso coração diante do Senhor. Nós já podemos entrar nesse descanso, porque o Senhor é nosso descanso, Cristo é nosso descanso. Ele diz: venham a mim os cansados e sobrecarregados. Nós já podemos provar desse descanso, ainda que nós aguardemos o descanso completo. Uma frase bem interessante de um teólogo diz que o descanso comum dos nossos dias nos lembra do descanso extraordinário de que temos apenas um antigozo agora.
mas que nós desfrutaremos plenamente mais tarde, quando o reino vier. Quando nós descansamos aqui, quando nós estamos aqui em comunidade, cantando ao Senhor, é apenas um aperitivo, é apenas um antigozo, é apenas uma pequena parte que nós teremos um dia da presença do Senhor e de um Senhor Jesus Cristo que vai limpar a nossa lágrima e limpar a nossa dor. Possamos ter esperança nessa volta de Cristo Jesus, porque ela é real e um dia ela vai se cumprir. Mas o que nós faremos enquanto nós aguardamos? Nós deitamos e esperamos? Nós cruzamos os braços? Nós esperamos nosso relógio, o tempo chegar? O que a gente faz enquanto a gente espera esse descanso vir? A gente não faz nada? A gente vive uma vida passiva? O texto diz que não. O texto diz, portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Aqui não é um apelo, não é uma exaltação às obras como meio para a salvação. Nós falamos sobre isso, é somente pela fé, somente por Cristo Jesus, na sua obra na cruz. Mas nós que já recebemos Cristo, nós fomos alcançados por Ele. O nosso compromisso de, enquanto nós esperamos o Shabá completo, possamos ver uma vida de esforço, de dedicação ao Senhor, como consequência daquilo que o Senhor fez em nós. A garantia de que nós somos salvos em Cristo Jesus é que nós vamos perseverar até o final, que nós chegaremos até o final das nossas vidas, sãos e salvos, obedientes e fiéis ao Senhor, pela obra que Ele começou em nós, como garantia do que Ele fez em nós. Mas o nosso chamado de nos esforçar, de nos dedicarmos, de desenvolver a nossa fé, a nossa salvação. Enquanto nós aguardamos, possamos ter uma vida ativa de desenvolvimento da nossa salvação. O texto diz de Filipenses: ponham em ação, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Nós recebemos a fé, nós receberemos o descanso completo, mas enquanto estamos aqui, que a nossa vida, que o nosso trabalho, que o nosso serviço na igreja seja uma amostra do que Cristo fez em nós, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Enquanto nós aguardamos esse descanso, que Cristo opere no nosso coração uma salvação atuante, participativa, que glorifique ao Senhor. Mas, ainda assim, parece contraditório, porque é descanso com ação, é descanso com esforço, mas as coisas estão conectadas e linkadas. E até nesse esforço de desenvolver a nossa salvação, até nosso esforço de perseverar, ele não é baseado no meu esforço, na minha dedicação, na minha ação individual. Ele é ancorado no poder de Deus. O versículo que diz, desenvolva a salvação, diz na sequência, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Até a minha ação, até o meu esforço, até o meu desenvolver minha salvação, ele é ancorado no poder de Deus. Ele não é a parte da obra do Senhor. Senão vai ser um esforço inútil. Senão vai ser um esforço sem sentido, sem propósito. É um esforço baseado no poder de Deus, que atua no querer e no realizar. Mas não somente no poder de Deus, no seu próprio Filho. Pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Pois sim, alguém que como nós passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Cristo Jesus veio para a terra e não pecou, mas Ele enfrentou as mesmas tentações que eu e você. E esse Cristo é aquele que nos ajuda a suportar as dificuldades, a suportar as tentações. Nós estamos unidos com Ele. E a ação de Cristo Jesus em nós
nos dá força para continuar perseverando até o final. Nós estamos ligados a Ele, e é Ele que nos sustenta. A graça do Senhor também nos sustenta. Tito fala sobre isso. Pois a graça de Deus que nos salvou, que nos redimiu, que nos alcançou, é ela que nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões. A graça não é somente o começo da vida cristã, não é somente a salvação, ela que nos ensina a renunciar e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a volta de Cristo Jesus. Não há vida cristã, não há esforço, não há dedicação longe da graça do Senhor. Ela que nos ensina a renunciar, ela que nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Esse esforço é baseado, é ancorado no poder do Senhor Jesus Cristo, no seu Filho Jesus e na graça dele, que nos alcançou e continua nos alcançando todos os dias e nos ensinando a viver de maneira reta nesse mundo e renunciar às impiedades e às paixões mundanas, enquanto aguardamos a volta de Cristo Jesus. E nós lemos o texto de hoje. Ele termina com um versículo que parece sem sentido, parece desconexo daquele contexto, parece meio perdido no tema de descanso. O texto diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Não era descanso? Não era a eternidade? Aonde a palavra do Senhor entra? Porque ela, ancorado nela, que nós viveremos uma vida correta em Cristo Jesus. E é por meio dela que nós encontraremos descanso. Ela é viva, ela é eficaz. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas medulas. Ou seja, ela é mais precisa, ela é prolongada, ela é certeira e julga os pensamentos e intenções do coração. Não há descanso, não há perseveração na fé sem a palavra do Senhor. O cristão tem o compromisso de estar ancorado com a sua palavra, porque ela é viva e ela é eficaz. Ela continua atuando em cada um de nós. Ela revela o nosso coração, ela transforma o nosso coração. Ela nos traz esperança do céu. Por isso nós encontramos descanso na palavra do Senhor. Meditando na Bíblia. Nós estamos cansados, sobrecarregados, exaustos, preocupados. O que a gente mais faz é abrir mão da palavra. É abrir mão do culto público. Mas aqui o convite é: a palavra vai nos promover descanso. Ela que revela o nosso coração. Ela que julga os nossos pensamentos. E ela é viva e eficaz. Quando nós convidamos a igreja a fazer parte do Capacita, se envolver aqui, já que 9 horas da manhã, não é porque é uma obrigação, um dever. Não, porque nós temos que conhecer a palavra, meditar na palavra, também é descanso. Também é conhecer o Senhor. Também é viver uma vida em conformidade com o que o Senhor nos espera de nós. Caminhar com o Senhor, meditar nas suas palavras, é alcançar descanso. E um dia nós estaremos diante do Senhor, do Cristo que é a palavra, e Ele vai nos trazer descanso. Mas que enquanto nós esperamos e aguardemos o descanso do Senhor, nós possamos nos empenhar, nos dedicar, como resultado da nossa fé em Cristo Jesus. Cientes, conscientes de que nenhum esforço, que nada que a gente faça vai ser inútil. Diferente desse mundo que promete e não cumpre, diferente do seu trabalho que tem garantias que não são realizadas, Coríntios nos diz que mantenham-se firmes,
que nada nos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês, a obra de vocês não será inútil. Não será inútil. O que nós mais aguardamos e esperamos é que o Senhor olhe para nós e fale: servos bons e fiéis, vocês perseveraram até o final, ancorados na sua palavra, no poder do Senhor Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo em nós, que habita em nós, cientes de que estaremos diante do Senhor com a missão cumprida. Enquanto nós aguardamos e descanso, que haja empenho e dedicação. Mas que promessa maravilhosa. Que promessa maravilhosa de descanso. Apocalipse ainda fala pra gente: eis que venho em breve. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eis que vem em breve. Não sei quando que é esse breve. Um dia, um ano, 10 anos, eu não sei. Eu sei que quanto mais mais dias passam, mais esse breve está cada vez mais breve. Eu não sei quando vai ser, mas nós temos a garantia de que o Senhor virá em breve. O Senhor virá para nos buscar a sua igreja, buscar os salvos em Cristo Jesus. Por isso, arrependam-se. Hebreus 4, 7, quando vai falar que muitos não entraram na terra prometida, pela sua ausência de fé e desobediência, diz: por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com os que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. É tempo de arrependimento, é tempo de confissão, é tempo de entrega, é tempo de descanso. Um chamado a esperar de descanso, descansando no Senhor e o servindo com as nossas vidas e nossas obras. Por isso a pergunta é: vamos levar o descanso a sério? Um dia nós levaremos por completo a sério. Que nós estaremos de fato descansando no Senhor. Sem pecado, sem dor, sem tristeza. Mas que enquanto nós aguardamos esse descanso, nós já podemos descansar nele e na sua palavra e na sua presença hoje. Aguardando e esperando esse descanso. Bernard Shaw, no seu livro O Trabalho e Descanso, diz: santificar o descanso é praticar a esperança firme que temos na ressurreição de Jesus, estando conscientes daquilo que está reservado a nós no mundo vindouro, na consumação do reino de Deus. Quando nós descansamos, quando nós descansamos juntos como igreja, quando nós servimos ao Senhor nosso descanso, quando nós buscamos ao Senhor nosso descanso, nós estamos praticando a esperança firme de que um dia Ele vai voltar. Nós estamos aguardando esse descanso com atividade e com serviço ao Senhor, com louvores e glória ao Senhor. Santificar o descanso é praticar a esperança firme que temos na ressurreição de Jesus. Por isso, descansemos no Senhor. Por isso, esperemos a volta do Senhor, como alguém que espera algo muito grande chegar, ciente de que o Senhor que prometeu é o Senhor que vai cumprir. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua promessa de que resta um descanso sabático para o Teu povo, Deus. Um descanso maior do que o domingo, um descanso maior do que a terra prometida, um descanso maior do que as férias ou um feriado, Pai. Um descanso completo na Tua presença, na Tua glória, diante dos Teus anjos, do Teu povo, clamando, servindo, adorando ao Senhor, Pai. Maranata, vem, Senhor, para nos buscar. Mas que enquanto nós aguardamos, possamos servir ao Senhor, nos empenhar uma caminhada com o Senhor. Mas não um esforço vazio, não um esforço em nosso próprio coração, mérito e carne, mas um esforço ancorado na Tua palavra, na Tua verdade, em quem Tu és. Ancorados na promessa, o Senhor vai voltar um dia, e que nenhum esforço será inútil de uma vida dedicada ao Senhor, Pai.
Que enquanto aguardemos esse descanso, possamos de fato descansar no Senhor, no Deus do descanso. Obrigado, Senhor, por essa promessa. Que enquanto nós choremos hoje, possamos lembrar do Teu descanso. Enquanto nós lutemos contra o pecado hoje, saberemos que um dia nós estaremos livres por completo dele, Pai. Maranata, Pai, vem, Senhor, vem nos buscar. Enquanto nós aguardamos que haja arrependimento, confissão de pecados hoje em nossas vidas, Pai. Obrigado por esse domingo, pela Tua igreja, pela Tua palavra. Assim que nós oramos, Pai, no Teu nome. Amém.